Não é bem uma novidade, por onde eu vou começar agora. A gente já tinha abordado esse assunto, que já não tinha muita chance mesmo, que é sobre o Everton Cebolinha. Mas, como o São Paulo tinha consultado o Cebolinha, e muita gente ficou na expectativa, mas será que não dá se fizer uma proposta, fazer uma tentativa, colocar alguma coisa? Será que o Flamengo não quer se livrar? Será que não vale a pena um esforço por conta da questão do salário? Será que eles realmente não querem se livrar? Na verdade, o próprio Flamengo, além de ter dito que se fosse negociar cobraria muito caro, ontem surgiu o anúncio de que o Everton Cebolinha ficará no Flamengo no ano de 2026. Ele fechou bem o ano, então ele ficará no Flamengo no próximo ano. E assim, ninguém tem condição de tirar de jogador do Flamengo, a não ser a Europa, e mesmo assim, grana os caras têm, eles não vão vender para ninguém por um preço barato. Tinham especulado ele no Grêmio, no Atlético Mineiro, em outras equipes, mas mesmo antes disso a gente já sabia que o São Paulo não teria condição de fazer a negociação, porque o Flamengo falou, beleza, posso até liberar, mas se fizer qualquer movimentação, é grana, é muito dinheiro e não ia rolar. De qualquer maneira, ontem surgiu essa informação de que ele ficará no Flamengo mesmo e não tem nenhuma chance dele sair do time rubro-negro para a próxima época, a próxima temporada, como a gente fala aí no Brasil. Muita gente perguntando assim, como é que está a questão das negociações do São Paulo? Cara, ontem o pessoal trabalhou na Barra Funda, eles estão trabalhando todos os dias, é o que eu posso dizer para vocês. Todos os dias eles andam, conversam, falam. Inclusive ontem saiu a informação da questão do Savarino. O Savarino que estava nesse disse-me-disse, vem, não vem, vai, não vai, como é que vai ficar a situação dele? Ele vai ser contratado, ele vai ser trocado, não vai vir, ele não quer vir, ele recusou o São Paulo, ele quer ir para o Grêmio, mas não quer vir para o São Paulo. Bom, ontem, conversando a respeito disso, porque muita informação saiu a mais, a informação que eu recebi, publiquei ontem no blog do São Paulo é a seguinte: o Savarino, ele tem uma adaptação, caiu o mundo aqui agora, simplesmente caiu o mundo aqui agora. Chuva pra cacete. Que delícia. E o Savarino, a informação que eu tive foi, depois de um longo tempo de mudanças, idas e vindas, a família está adaptada. E a esposa, família, etc., não quer se mudar nesse momento, principalmente porque ele tem um bom contrato, ele tem mais tempo de contrato, e, obviamente, ele é um jogador que é utilizado, a torcida do Botafogo tem até faixa, não é nem faixa, tem mosaico, tem coisas assim relacionadas a ele, gosta dele, você vê nas redes sociais, eles estavam protestando contra a saída do Savarino, e ele está lá bem no Rio de Janeiro, e ele não quer sair do Rio de Janeiro por conta de questões familiares. Muita gente estava levando, mas ele não quer vir para o São Paulo, então que se dane esse cara, e não sei o que, já estava brigando, como eu falei, já xingando o cara. Ele não quer sair do Rio de Janeiro porque o cara tem filhos. Tem uma questão de adaptação. Quem é pai sabe a dificuldade que é muitas vezes você encontrar escola, você conseguir adaptar a sua família, a sua esposa conseguir estar bem. Se o cara está ali num determinado lugar e ele não desempenha, o ambiente externo, o seu extracampo não funciona, a coisa não anda. Mas Anquieta, e é justo na vez do São Paulo? Não, não tem justo na vez do São Paulo. Ontem, quando eu perguntei, o pessoal estava falando, no meio do ano passado, aproximadamente agosto ou setembro, ele recebeu uma proposta da Turquia, não quis ir, era para ganhar mais. Ele recebeu proposta árabe para ganhar bem mais e também não quis ir. Aí você fala assim, não, mas tá bom, Turquia também não é um grande mercado e a Arábia também é um mercado meio peculiar. Tudo bem. Ele recebeu proposta para jogar no Grêmio, ele recebeu proposta para jogar no Atlético Mineiro com o Sampaoli, que é um cara que conhece ele, um clube que ele já jogou, um clube que ele também é querido, e ele também não está abrindo negociação para poder sair. Então não passa pelo São Paulo, existe uma frustração porque é um jogador bom, interessante, que a gente já teve de olho outras vezes, e que obviamente a gente queria que se tivesse essa negociação de trocas mesmo, que ele tivesse envolvido nesse processo. Infelizmente, pelo que eu ouvi, o Savarino realmente, pelas essas questões família, ele não virá para o São Paulo, então não adianta a gente ficar mais na especulação. Eu estava com grande expectativa sobre esse andamento das coisas caminharem. Infelizmente, para nós, não vai rolar. O Savarino não vai dar. Agora fica aí a questão de que outras trocas o São Paulo vai fazer e quem seria de interessante. Torno a repetir, muita gente pergunta, e que outros nomes você acha interessante? O Vitinho é bom jogador, mas eu também acho que não é a nossa prioridade
jogador de lateral direita. Acho que se tivesse que estabelecer prioridades, não seria essa. Do ponto de vista meio-campo, é dois jovens interessantes, mas que eu não acho que valha o que vale, por exemplo, o Pablo Ferrarese, e acho que daí a gente sairia perdendo. Muito pior ainda, se for comparar e falar assim, ah, mas eles vão pagar, sei lá, 60% dos valores do salário do Tuco Corrêa, do Joaquim Corrêa. Pode pagar para mim 80%, 90% da remuneração dele, que eu acho que para mim é errado. No meu ponto de vista, se vier o Corrêa, para mim é burrice, principalmente pelo histórico de lesão. Aí não faz nenhum sentido, espero que o Crespo não encampe isso, principalmente ele que falou sobre ter jogadores saudáveis e melhoria da qualidade do plantel. Você não vai melhorar o plantel trazendo um jogador de 31 anos que passou as últimas três temporadas mais machucado e sem jogar, sem fazer gols, jogando no setor de ataque do que jogando. Aí não faz sentido nenhum. Aí a gente está dando um tiro no pé com relação às nossas próprias expectativas com o que a gente acha que deveria fazer, tá? Só para vocês terem essa referência. Então, não sei o que virá dessas negociações com o Botafogo. O Botafogo tem muito jogador, inclusive jogador emprestado. Tem vários jogadores interessantes mesmo. Tem o Hernandes. Você tem uma série de caras. Eles pegaram o Nathan Fernandes do Grêmio, que é um jogador interessantíssimo, tem um alto valor de mercado, mas é um jogador que joga mais aberto e também não foi tão bem assim no Botafogo. Eles têm vários jogadores. Muita gente gosta do Matheus Martins. Eu não gosto. Eu não gosto mesmo, não acho interessante. Então, hoje fico nessa dúvida. O Marlon Freitas é um jogador que eles dizem que não abrem mão, e aí embola o meio de campo. Ele é um jogador de 31 anos, é um bom meio-campista, seria uma boa adição para o time do São Paulo, isso sem dúvida nenhuma. Você tem um meio de campo com Marcos Antônio, Marlon Freitas, Danielzinho, Bobadilha, por exemplo. Cara, você tem um baita meio de campo. A questão é que eu duvido muito que eles cedam e o Marlon Freitas entra naquela escala de jogadores acima de 30 anos, né? Então também não sei como é que fica essa questão, o jogo, apesar do Marlon Freitas jogar grande parte da temporada, também não tendo lesões, tá? Então, assim, aí você trocar o Maia por ele, aí já não sei, a troca já começa a ficar com uma carinha de coisa ruim, sabe? A do Galopo pelo Enzo Dias e Tapia, você vê assim, uma perspectiva boa, o Galopo não era tão utilizado aqui, se voltasse com o Crespo até poderia, mas daí você tá falando, porra, estamos pegando dois caras que foram titulares com o Crespo, você tem uma carinha boa para um negócio que você parece que dá uma sensação de justiça para aquela troca. Se o Savarino estivesse na troca com o São Paulo, também me soaria com uma sensação de justiça, de equilíbrio. Sem o Savarino, eu já não consigo ver alguém que o Botafogo realmente abra mão e ceda para o São Paulo algum jogador. Falaram do Davi Ricardo, zagueiro que é jovem. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eric. São Paulo abriu um leilão pelo Eric. Qual que é a situação? O Eric estava emprestado para o Vitória tem interesse em continuar com ele, tem proposta, ou pelo menos não oficial, mas uma oferta do Vitória pelo Eric. Só que o São Paulo não quer negociar com o Vitória, porque o Vitória está devendo para o São Paulo. Pelo próprio Eric e por outros jogadores. Então o que o São Paulo está fazendo? O São Paulo quer negociar o Eric, o São Paulo precisa de dinheiro e está aproveitando que o Eric tem essa proposta para ligar para outros clubes e ver se alguém mais tem interesse no Eric e quer fazer negócio. Um desses clubes, como informou o André Hernan, foi o Coritiba. O Coritiba acredita que o negócio está frio nesse momento e já entendeu que o São Paulo está fazendo esse leilão. Aí a gente entra numa seara que é a seguinte: fazer leilão no mercado é certo ou não é certo? Do ponto de vista do São Paulo, de conseguir o máximo de dinheiro possível com um jogador, é algo que faz sentido. Mas do ponto de vista do mercado, quem faz leilão por jogador não é muito bem visto. É uma prática que acontece, mas quando você faz muito abertamente, você acaba criando algumas inimizades, criando uma fama de que quando alguém vai fazer negócio com você, já fica com o pé atrás, porque sabe que em tal situação você procedeu com um leilão, então fica meio receoso de fazer uma proposta boa para você pegar aquela proposta e jogar no mercado para tentar conseguir mais dinheiro. Então uma prática que não é muito bem vista no mercado, fazer leilão por jogador. Acontece muito, é normal, é do mercado,
não é tão bem vista assim em casos específicos. Talvez no caso do Eric seja uma coisa até que se espere, porque o Vitória está devendo para o São Paulo. Mas esse é o ponto, tá? O Eric fez 38 jogos pelo Vitória, 3 gols, 5 assistências, mas tem um agravante bem grande nessa questão do Eric, porque o Eric só tem contrato com o São Paulo até o final do ano. O Eric, para quem não lembra, chegou em pré-contrato com o São Paulo, saindo do Ceará, a pedido do Dorival, que tinha passado pelo Ceará antes, e ele chega de graça no São Paulo. E daqui 6 meses, ele pode de novo assinar um pré-contrato para sair do São Paulo de graça ao final do vínculo dele, no final de 26. Então, se o São Paulo não negociar o Eric nessa janela, corre um risco muito grande do Eric deixar o clube de graça. Então, se o São Paulo quer capitalizar com o Eric, tem que ser agora na janela de janeiro. Então, esse é o ponto do Eric. A gente vai acompanhar, mas por enquanto não está quente com o Coritiba e o São Paulo evita fazer a venda para o Vitória porque não sabe se vai conseguir receber. Moreira. O Porto tem interesse em continuar com o Moreira, mas o Porto não quer comprar o Moreira. Quando o São Paulo emprestou o Moreira para o Porto, emprestou com uma cláusula de compra opcional que se tornaria obrigatória em caso de metas atingidas. Essas metas não foram atingidas. O Moreira jogou mais pelo Porto B do que qualquer outra coisa, o que é normal, tá? Para quem não acompanha muito, os jogadores que chegam no Porto, jovens assim, costumam jogar primeiro pelo Porto B e aí depois eles vão pegando experiência na liga e tudo mais, e aí eles sobem para jogar no time de cima. O Moreira acabou sendo atrapalhado por lesões também, vinha fazendo uma boa temporada lá no Porto B, e o Porto tem intenção de sim continuar com o Moreira, mas o Porto não quer comprar ele agora, o Porto quer um novo empréstimo. O Moreira, ele tem contrato com o São Paulo até o meio de 2027. Então, mesmo que o São Paulo empreste ele por mais 6 meses, ou por mais um ano que seja, ele ainda vai estar protegido por mais, pelo menos aí um ano e meio de contrato, dependendo da duração do empréstimo. Então, para ele voltar para o São Paulo nesse momento, não faz sentido. O São Paulo tem o Cedric, o São Paulo tem o Mailton, né? São um jogador, tem o Mike, ainda tem o Ângelo, enfim, são o Ângelo, calma, né? Mas tem o Ângelo ali de potencial. Então não tem muito espaço para ele no elenco do São Paulo. Se eu fosse São Paulo, liberaria ele, mas essa minha opinião não é informação, tá? Estão negociando, o Porto já comunicou os representantes do jogador sobre essa intenção de continuar com o Moreira e as coisas devem avançar nas próximas semanas. Então, essa situação do Moreira. Yang. O Yang, apesar de já ter saído na mídia que ele está fora dos planos do São Paulo, o Yang não está sabendo disso. Nem o Yang, nem os seus representantes foram procurados para deixar o São Paulo, buscar outro clube. Pelo contrário, o Yang aguarda uma proposta de renovação de contrato. O contrato do Yang vai até o final de 2026. Ele, neste momento, é o segundo goleiro do São Paulo, porque o Leandro saiu, né? Tá para sair, mas já está definido que vai sair. Então o Yang, nesse momento, é o segundo goleiro do São Paulo. O que eu ouvi, que o São Paulo deve sim procurar o Yang para renovar e deve emprestar o jogador. Isso se o São Paulo conseguir a contratação de um segundo goleiro mais experiente, para ser aí o reserva imediato do Rafael, porque o Jandrei não volta. Então o São Paulo deve ir ao mercado em busca de um goleiro mais experiente para ser o reserva do Rafael, renovar com o Yang e emprestar o Yang para ele pegar a rodagem. Então essa é a negociação do Yang. E a última informação sobre o Ávila, que é uma das que vocês mais perguntam, mas a minha informação não é tão boa, tá? Eu conversei com os representantes do Ávila que dizem que as coisas ainda não estão tão avançadas assim com o São Paulo. E eu conversei com o São Paulo, que também diz que a negociação ainda está avançando, não está tão fechado quanto algumas pessoas já noticiaram. Inclusive o Gabriel Sapo publicou que o São Paulo já tem bases salariais acertadas com o Ávila, e a informação dele. A informação que eu tenho é que ainda não está acertada essa base salarial, e aí o que eu trago, que eu já trouxe em outros vídeos para vocês, é que o Ávila tem interesse de vários outros clubes, e eu já tinha trazido também que ele gostou de jogar no Brasil, que ele gosta da ideia de continuar no Brasil, mas que ele tem sondagens de outros clubes de fora do país,
e aí vai depender do clube dele, do Ajax, essa liberação. Tanto proposta de empréstimo quanto proposta de compra. A gente vai ver o que o Ajax vai querer fazer aí com o Ávila para a próxima temporada. Então, as coisas estão caminhando, mas o que eu apurei, o que me falaram, é que ainda não está tão avançado assim. Existe um otimismo? Existe, mas ainda existe a possibilidade dele não fechar. Bora lá. A Polícia Civil já abriu um inquérito, tá? O Ministério Público, a polícia já está investigando o São Paulo. Foi aberto um inquérito sobre um suposto, né, um suposto desvio de dinheiro referente a vendas de atletas. Não é de agora, são casos até antigos e que está sendo investigado. Agora não é mais uma questão de conselho, não é mais coisinha de conselho, é coisas mais graves. Então a polícia já está investigando toda essa questão, tá? Já tem um delegado responsável pelo caso, que é o Bruno Corrêa, já está de olho em toda essa situação. A gente conversou com algumas pessoas para entender alguns pormenores e aqui vai. Vamos lá. A polícia já tem alguns elementos, tá? E elementos, assim, fortes, tá? São fortes indícios de que tem alguma coisa errada dentro do São Paulo. Primeiro, a informação foi dada pelo blog do Paulinho, depois o Danilo Lavieri, lá do UOL, também trouxe mais bastidores, aí quando vai pro UOL a gente sabe que tem uma proporção gigantesca. E aí a gente vai trazer alguns pontos. O primeiro ponto é, a polícia está investigando isso já há um bom tempo. Eles começaram a investigar desde o caso Vaidbet, lá do Corinthians, com o Augusto Melo, que também está sendo investigado e acabou sendo empichado lá no Corinthians. E a polícia começou a vasculhar outros clubes para ver se tinha uma participação do crime organizado. Até neste momento, tá, pelo menos até aqui, não há um envolvimento do crime organizado nessas questões do São Paulo. E aí, vasculhando essas questões, já começaram-se ali a investigação. E aí é importante trazer que esse suposto desvio de dinheiro na venda de jogadores, na venda de atletas, teriam ali algumas pessoas importantes, dirigentes, até a matéria do UOL cita um grande empresário também que pode estar envolvido nessa situação. Além de tudo, familiares. Tem pessoas, além desses dirigentes importantes e deste empresário importante, nesse suposto desvio de dinheiro, estariam também pessoas próximas, familiares, que seriam também beneficiados com esta grana desviada dentro do São Paulo. Era uma grana que era destinada ao São Paulo, ao clube, e acabaram desviando este dinheiro para seus bens pessoais. Então é um caso sério que está sendo investigado e deverá ter mais desdobramentos a partir de agora. Então, repito, há fortes indícios da polícia de que tem coisa errada dentro do São Paulo. E a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Primeiro ponto. A gente, depois dessa informação, eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança de São Paulo. Contatei também outras pessoas do Ministério Público. Eu tenho algumas boas fontes referentes a esses órgãos, a polícia, muito pela minha passagem que eu tive no Terra, no Estadão, eu fazia outras coisas além do esporte, era hard news, então a gente conseguiu ali um leque de bons contatos destas pessoas. E aí, né, e até engraçado, um trágico cômico, né, até porque nos últimos dias eu voltei a entrar em contato com essas pessoas, e aí, né, falando que agora eu estou trabalhando só como setorista de São Paulo, só fazendo tudo isso, enfim. E aí as pessoas, rapaz, acho que você vai ter muita coisa ainda pra gente conversar. E é importante trazer que, do que eu tenho de apuração, tá, de algumas pessoas que me falaram em off, são pessoas grandes do São Paulo que estariam supostamente envolvidas neste caso, e são pessoas grandes que estariam sendo as mais beneficiadas nesse quesito. Então, terão mais desdobramentos. Até o São Paulo soltou uma nota oficial sobre este caso, falando que desconhece toda essa questão. E aí, o que eu apurei dessa informação? Os próprios dirigentes do São Paulo, o próprio empresário que estaria supostamente envolvido, eles não sabiam deste inquérito aberto, da quebra de sigilo bancário. E é normal, às vezes, você não saber. É a instituição, é o banco, né, que a polícia solicita essa quebra de sigilo bancário, e aí a instituição abre, e às vezes essa pessoa nem está sabendo que a sua conta foi investigada. Ele acaba sabendo depois, quando tem os atos da investigação, quando a investigação avança. Então faz sentido as pessoas não saberem no momento da nota oficial do São Paulo, não saberem que estavam sendo investigados, porque ainda era sigilo. E até a gente vai tomar muito cuidado, porque do que foi me dito também até pela própria Secretaria de Segurança de São Paulo, o caso ainda está em sigilo, porque, enfim, eles precisam, né, desse sigilo para apurar ainda mais este caso. Me falaram ainda que essa notícia ter vindo a público ainda não atrapalha, porque, repito, eles têm elementos o suficientes para dar a continuidade a este caso. Então as pessoas envolvidas não sabiam dessa quebra de sigilo bancário.
E são várias pessoas. Eles têm uma lista. Não me passaram a lista, tá? Não me falaram a lista, até por questões, né, propriamente de segurança. Só que eles me falaram que tem uma boa galera. É uma lista grande. É uma lista que envolve dirigentes importantes do São Paulo, pessoas grandes do São Paulo, familiares dessas pessoas grandes do São Paulo, este empresário importante. Então, assim, é um caso sério dentro do São Paulo. E repito, era dinheiro que era para ir para o clube e está indo para mãos de outras pessoas, de terceiros. Então a gente vai ficar de olho neste caso. Sobre esse empresário que supostamente estaria envolvido, não vamos criar teorias da conspiração, tá? Eu não vou ficar aqui entrando em suposições, até porque o caso está sendo tramitado ainda pela justiça, pelos órgãos competentes. A gente sabe que tem empresários que têm uma aproximação do São Paulo nos últimos anos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acusação, de já começar a achar que é um, que é outro e tudo mais. Mas o que foi me dito é que esse empresário, e dentro do São Paulo, eles é consenso que já tem um nome. Só que, aí, repito, não me vem aqui trazer este nome porque acho que é uma questão muito grave para a gente fazer suposições sem ter comprovações. Mas que este empresário que supostamente estaria envolvido é um dos maiores empresários do mundo. É assim, é um cara que é muito respeitado, não só no Brasil, mas que faz negócios mundialmente. Então também cairia como uma bomba, não só dentro do São Paulo, mas também no mundo da bola como um todo, porque aí poderia dar várias aberturas para serem investigadas todas as questões, todas as movimentações do futebol. Então é um caso que realmente pode tomar proporções ainda fora São Paulo. Então é por isso que a polícia está tendo todos os cuidados possíveis para realmente juntar todos os pontos, juntar todas as questões. Um outro ponto importante é de que este caso, o delegado Corrêa, ele vai cuidar destes novos casos, e repito, tá? Vendas de jogadores e tem várias outras questões envolvidas neste meio, tá? Do que foi me dito, não é só das vendas. É um desvio, que aí é a notícia principal, mas que também tem outras questões ali que movimentam até mais do que 10 milhões de reais que seriam destinados ao São Paulo, que acabou indo para a mão de terceiros. E aí, é importante trazer esse ponto, porque o delegado Corrêa ele vai cuidar destes casos e também vai juntar com aquele caso dos áudios do Douglas Schwartzman e também da Mara Casares. Então vai ser um inquérito único, pelo menos neste momento vai ser basicamente uma auditoria quase, vai ser todo um inquérito para investigar todo tipo de ilegalidade que possa ter acontecido do São Paulo nesses últimos anos. E até do que eu pude conversar em off com algumas pessoas, estão sendo avaliados questões pós-pandemia. Coisas de 2020 para 2021, que se começaram ali a tomar conhecimentos e estão investigando várias questões. Então é mais ou menos nesse cenário que está hoje. Beleza? Outro ponto importante. A oposição vai se aproveitar deste momento, né? E acho que, querendo ou não, é justo neste caso, para realmente colocar a gestão, o argumento gestão temerária. Por quê? É importante a gente trazer que para um presidente ele ser empichado ou para ele ser afastado, para ser realmente feito alguma coisa que afaste o presidente do poder, você precisa não só de elementos de ele é incompetente, ele gastou mais do que deveria, ele vendeu alguém a preço de banana. Você precisa ter, quando você fala gestão temerária, você precisa ter alguma prova ou algum indício muito forte de que a pessoa que está em posse teria feito algo premeditado. É muito importante esta palavra, que a pessoa propositalmente quis alguma coisa irregular no São Paulo. E aí a oposição, na interpretação de muitos conselheiros, entende que este caso vindo à tona, eles têm totais elementos para, o presidente precisa ser ao menos afastado, porque cá entre nós, se ele não... até o Thiago Leifert falou, são 3 hipóteses. Ou ele é negligente, ou ele é incompetente, ou ele é corrupto. Não tem muito pra onde correr. Não tem, isso aconteceu debaixo do nariz do atual presidente Júlio Casares. Não tem como ele ser inocente, não no sentido da lei, inocente até no sentido ético. Porque só tem esses 3 meios. Ou ele participa, ou ele é totalmente incompetente, sabe? Ou, assim, não tem muito pra onde correr. E a lei vai determinar se ele foi realmente muito inocente no sentido de até bobo, idiota nesse quesito, para não perceber isso que aconteceu, ou ele fazia parte de tudo isso, ou sabia de tudo isso e acabou não tomando as medidas cabíveis. Então, assim, é um caso muito sério que acontece dentro do São Paulo, e é um capítulo triste do Tricolor Paulista. É um capítulo triste.
Eu sei que a gente pode ficar... E é um sentimento dúbio, né? Porque ao mesmo tempo a gente fica triste porque a gente tá vendo o São Paulo que chegou nessa situação, só que ao mesmo tempo a gente também fica feliz porque a gente já meio que acreditava que não é possível esse sistema associativo que beneficia algumas pessoas ali que a gente sabe que são incompetentes, que não deveriam ter os cargos que têm só por serem conselheiros. A gente fica pelo menos aliviado e feliz que as coisas possam ter um futuro diferente daqui pra frente. Só que assim, é triste, é uma mancha. Eu espero de verdade, e o Correia, ele tem o delegado Correia, ele tem uma fama muito positiva nesse quesito, tá? Ele tem uma lisura na sua carreira, ele tem uma credibilidade muito grande, e é de alguém que não se deixa, não desiste a qualquer custo, né? Ele vai até o fim das suas questões. E a gente espera que isso seja apurado, investigado, e que todas as pessoas, elas não sejam só retiradas do conselho, caso seja comprovado a participação dessas pessoas. Que elas sejam presas, que elas sejam punidas, porque elas brincaram com o sentimento de 22 milhões de torcedores. Eles lesaram 22 milhões de torcedores. Eles brincaram com a nossa cara. Eles brincaram com a gente. Eles lesaram o clube, para depois vir com uma falsa austeridade financeira, que era uma mentira, que não aconteceu em 2025 e duvido que aconteceria em 2026 caso essa gestão continuasse no poder. A gente está cansado. Agora, é um recado claro. Presidente Júlio Casares, de verdade, de coração mesmo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor ainda, porque acho que toda pessoa merece respeito, renuncia, de verdade. Porque não tem muito para onde correr, presidente. As pessoas do seu entorno estão fazendo isso. Olha o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. Não é mais uma questão de incompetência, de uma venda de um ou outro, de bola que não entrou, de escolha de técnico, de contratação. A gente está falando de casos de polícia dentro do clube. Não tem mais para onde fugir. Você que falava a plenos pulmões nos bastidores, durante a sua pré-candidatura, de que você seria o maior presidente da história deste clube, que você faria as coisas acontecer e seria marcado na história do clube, parabéns. Você conseguiu ficar marcado na história do clube como o pior presidente que já passou por essa instituição. Você conseguiu. E olha, você precisou se esforçar. Você precisou se esforçar. Não era fácil bater o Leco. Não era fácil bater o Aidar. Olha, eu provavelmente já devo ter dito estas palavras. Pior que o Leco, eu duvido que essa próxima gestão será. E olha, se arrependimento matasse, eu já estaria estirado no chão. É triste, é revoltante tudo o que tem acontecido. Parece que somos todos palhaços. Parece que somos todos idiotas por acreditar que as coisas poderiam acontecer ainda com essa gestão ou com qualquer outra que venha daqui pra frente. E a gente, de coração mesmo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor ainda, porque acho que toda pessoa merece respeito, renuncia, de verdade. Porque não tem muito pra onde correr, presidente. As pessoas do seu entorno estão fazendo isso. Olha o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. Não é mais uma questão de incompetência, de uma venda de um ou outro, de bola que não entrou, de escolha de técnico, de contratação. A gente está falando de casos de polícia dentro do clube. Não tem mais para onde fugir. Você que falava a plenos pulmões nos bastidores, durante a sua pré-candidatura, de que você seria o maior presidente da história deste clube, que você faria as coisas acontecer e seria marcado na história do clube, parabéns. Você conseguiu ficar marcado na história do clube como o pior presidente que já passou por essa instituição. Você conseguiu. E olha, você precisou se esforçar. Você precisou se esforçar. Não era fácil bater o Leco. Não era fácil bater o Aidar. Olha, eu provavelmente já devo ter dito estas palavras. Pior que o Leco, eu duvido que essa próxima gestão será. E olha, se arrependimento matasse, eu já estaria estirado no chão. É triste, é revoltante tudo o que tem acontecido. Parece que somos todos palhaços. Parece que somos todos idiotas por acreditar que as coisas poderiam acontecer ainda com essa gestão ou com qualquer outra que venha daqui pra frente. E a gente, de coração mesmo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor ainda, porque acho que toda pessoa merece respeito, renuncia, de verdade. Porque não tem muito pra onde correr, presidente. As pessoas do seu entorno estão fazendo isso. Olha o que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. Não é mais uma questão de incompetência, de uma venda de um ou outro, de bola que não entrou, de escolha de técnico, de contratação. A gente está falando de casos de polícia dentro do clube. Não tem mais para onde fugir. Você que falava a plenos pulmões
nos bastidores, durante a sua pré-candidatura, de que você seria o maior presidente da história deste clube, que você faria as coisas acontecer e seria marcado na história do clube, parabéns. Você conseguiu ficar marcado na história do clube como o pior presidente que já passou por essa instituição. Você conseguiu. E olha, você precisou se esforçar. Você precisou se esforçar. Não era fácil bater o Leco. Não era fácil bater o Aidar. Olha, eu provavelmente já devo ter dito essa